dia, excelentíssimas senhoras e senhores procuradores de justiça. Daremos início à 8ª sessão ordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Ceará. Colegas, antes de iniciar a sessão, há um pedido da nossa associação do Ministério Público de fazermos um registro em face do projeto de lei que se encontra hoje maduro para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive, eu estava com passagem já comprada para Brasília, mas tive que cancelar em razão de amanhã a desembargadora Iraneide irá levar um processo envolvendo uma ação penal da Procap, que eu tenho que fazer sustentação oral no tribunal. Então, infelizmente, não pude ir. Mas esse projeto de lei de abuso de autoridade, todos estão acompanhando na imprensa, ele é bastante deletério à instituição, ao Ministério Público, à magistratura e até mesmo à polícia nas suas atividades normais e regulares. Porque muitas vezes ela abre, eu não diria uma brecha, ela abre uma porta perigosa para que as autoridades que investiguem sejam investigadas e processadas pelo exercício funcional. Então a associação nos pede que nós façamos hoje, né, doutor Rafael, uma foto significativa com uma faixa demonstrando a nossa indignação, o nosso repúdio em face dessa orquestração de alguns parlamentares. Claro que são alguns, eu acredito até que o parlamento como um todo, como fez com a PEC 37, irá refutar, mas essa tentativa de coartar, de suprimir as prerrogativas e atividades inerentes ao Ministério Público, à magistratura, à Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar no Brasil. O momento é de nós fortalecermos esses órgãos de inteligência e esses órgãos de atuação de combate ao crime, e não de enfraquecê-los. Então, essa tratativa do Congresso Nacional, ela vem de encontro, novamente, ao anseio da sociedade, ao anseio da nossa população. Estamos todos, nesse momento, irmanados na luta contra o crime, mas precisamos fortalecer as nossas instituições, os nossos órgãos de execução, como nós estamos fazendo a duras penas, e não fraquejar, enfraquecer e demonstrar à sociedade que nós pretendemos essa guerra de combate ao crime. E não tem crime maior a ser punido do Estado Democrático de Direito do que a corrupção. Claro, essa é uma preocupação em relação a essa. Claro que o próprio senhor também está apoiando essa luta contra essa lei que quer tolher os órgãos de execução da magistratura do Ministério Público, essa lei do abuso de autoridade. Mas eu tenho visto a CONAN convocando, como a Associação Cearense, para essa greve geral e a passeata do dia 28, agora sexta-feira. Essa passeata tem muitas pautas. E uma das pautas, eu vi na convocação, é da CUT, chamando contra o governo golpista e esse tipo de expressão. A gente sabe que o governo obedeceu à norma constitucional por tribunais superiores. Então eu tenho muita preocupação do Ministério Público participar de uma passeata dessa, que existem várias pautas, e não só as pautas que preocupam ao Ministério Público e à sociedade geral, e se confundir com isso, achar que o Ministério Público brasileiro está chamando o nosso governo de golpista. Eu não estou dizendo que eu não permito que alguns colegas achem ou não achem, mas não pode aí institucionalmente nós adotarmos essa postura e caminharmos ao lado de algumas bandeiras perigosas. Porque a convocação, aqui quem viu o panfleto de convocação, são várias pautas, e uma delas é sobre isso, é o governo do golpista, tudo. Então eu tenho uma grande preocupação dessa caminhada. Adianto logo que concordo com vários, acho que existem
tem vários equívocos. Acho um absurdo essa lei do abuso de autoridade, mas eu, como procurador de justiça, que de qualquer maneira representa o Ministério Público, eu não irei à passeata para que não seja confundida a pauta que eu acho correta com demais pautas que vão ser exatamente agregadas a essa passeata. Então eu me preocupo seriamente, assim, eu também acho que o Ministério Público não pode, não deve estar pedindo greve geral. Não é pauta nossa dizer que o país pare, nós temos que, não nos cabe, não devemos assim, porque se nós dissermos vamos parar, mas nós estamos nos politizando, partidarizando, e é uma preocupação que eu tenho. Então eu adianto logo, eu como procurador de justiça, porque fica difícil a gente dividir essa posição, porque quando nós fazemos parte do Ministério Público da Magistratura, cidadão, e sou eu, procurador de justiça. Sem dúvida, nós temos que ter como bandeira a sociedade. Mas eu queria pedir aos colegas, para nós não discreparmos muito do objetivo nodal desse convite da associação, que era apenas uma foto com uma faixa, né? Quanto aos demais, eu acho que a gente tem que sempre estar fazendo esse juízo de valor, até de uma forma pessoal, né? E não tenho dúvida, doutor Léo, que muitas vezes todas essas bandeiras políticas e interesses adversos querem se agregar a uma causa do Ministério Público, maculando um interesse legítimo, institucional, e muitas vezes tergiversando por uma causa que não nos pertence, né? Que essa causa aí, a nossa causa é apenas manter íntegras as nossas ferramentas de combate à criminalidade. Eu só queria garantir assim, que a foto seja contra o abuso de autoridade, a lei, mas que não seja conclamando para greve, que não seja conclamando para nenhuma outra coisa. Se o Ministério Público concorda com a greve geral, o Ministério Público, se for estritamente isso, eu sou absolutamente a favor, é só isso, eu quero delimitar o meu direito de imagem. Não, é só ver a faixa, o da faixa, né? Bom dia, cumprimento a todos. Não começamos a sessão ainda, deixar claro isso. Bom dia, senhores. Cumprimento a todos os membros desse colegiado, na pessoa do procurador-geral. A intenção dessa faixa seria única e exclusivamente com relação à questão do projeto de lei hoje do abuso de autoridade. Estive semana passada na reunião da CONAMP em Brasília, quando ali a CONAMP, juntamente com os demais presidentes, deliberaram que ficaria a cargo de cada associação apoiar ou não os movimentos sociais. Mas a CONAMP era entender naquele sentido que o Ministério Público, claro, ele defenderia, claro, sua bandeira, mas que apoiaria o movimento sim, mas, claro, se resguardando e não dando uma conotação político-partidária à questão do apoio. Mas a foto de hoje, ela se restringe única e exclusivamente à questão do projeto de lei do abuso de autoridade. E doutor Rafael, doutor Léo, eu até vou mais além. Eu diria que nós somos a favor de uma revisão da lei do abuso de autoridade, que foi uma lei cunhada ainda no momento da ditadura militar. Eu acho que ela precisa ser aprimorada. Quanto a isso, eu acho que o Ministério Brasileiro não tem nenhuma dúvida. Porém, que ela seja aprimorada no sentido de tornar esses delitos de abuso de autoridade mais facilmente detectados e mais facilmente punidos. Não desviar o tom da coisa, que é punir quem quer trabalhar, quem quer investigar, quem quer prestar um serviço à sociedade. O projeto de lei, ele diz exatamente, é uma resposta à questão da Lava Jato, sem sombra de dúvida, né? Se ler um projeto de lei, realmente todos os tipos penais referem-se a promotores, a juízes e a autoridades policiais. É só o que se refere. Em relação a isso que o doutor Rafael disse, da CONAMP tomar uma certa posição mais liberada das associações, eu quero dizer que até a liberação de associação é uma coisa perigosa, porque para um associado, eu acho que para uma administração de uma associação tomar alguma partida de uma posição, precisa consultar seus associados, né? E até deixar bem claro que houve uma participação, houve uma inquirição para saber quem é a favor, quem é contra. Então, assim, eu nem sabia que tinha uma faixa, eu só tinha ouvido falar da foto, então eu já fico assim, realmente mais tranquilo. Mas até me preocupo com algumas posições da CONAMP, quando toma algumas posições falando em nome do Ministério Público Brasileiro. Já tivemos alguns problemas em relação a isso,
E eu acho que a gente tem que realmente cuidar das coisas. Mas eu sou a favor e teria um prazer de participar da sua. Infelizmente a faixa ela não veio, por conta da BSM não trouxe a faixa, mas podemos fazer o registro da foto e aí justamente fazer uma relação com uma coisa toda. Então convidaria os colegas para a gente rapidamente tirarmos uma foto, o colegiado e todos que estão. Bom, pessoal, enquanto a gente não. Eu queria comunicar aos colegas que nós estamos enfrentando um problema muito sério em razão da energia aqui da Procuradoria-Geral de Justiça. A falta de energia, como bem disse o doutor Léo. Mas é bem mais grave do que a falta. É uma sobrecarga constante de uma estrutura de energia que foi preparada há 14 anos atrás para uma demanda totalmente diferente. Aí hoje, doutor Maurício, nós estamos sendo obrigados a fazer uma reforma geral, né? Trocando toda a fiação. Então eu queria dizer para os colegas que nós estamos... A decisão tomada pela administração foi essa, foi de fazermos uma reforma geral, porque sempre a gente ficou com paliativos e sempre a gente ficou acumulando problemas. A sobrecarga hoje de energia no sistema ela é enorme. Tanto é que ao vir para cá, eu tive cuidado de desligar o ar-condicionado lá do gabinete, fechar as luzes, porque não comporta mais, né? A nossa energia está havendo um aquecimento, não há riscos de explosão ou de incêndio, né? Isso aí a gente está monitorando, viu, doutora Fernanda? Principalmente porque o quadro fica de lado do gabinete da doutora Fernanda, né? Tem que ter um cuidado maior, porque temos uma pedra preciosíssima ali ao lado da energia, mas fiquem tranquilos, inclusive o trabalho vai ser feito. Provavelmente este final de semana tem que ser o momento que esteja tudo desligado, 2 dias já que nós não tivemos expedientes. E a ideia, doutor, inclusive, era de anteciparmos para começar sexta-feira. Mas eu fiquei com medo exatamente dessa conotação. O Ministério Público está aderindo a essa greve geral. E eu acho que nós temos que ser absolutamente isentos do serviço público. A gente não pode aderir nem a A, nem a B, nem a C. Então, eu pedi para segurar um pouquinho, nem se no dia nós não tivermos, ontem faltou de novo a energia, nós tivemos que ligar tudo e ontem à tarde. Mas sexta-feira, se não tivermos energia, né, para trabalhar, porque realmente chegou num momento muito dificultoso, nós vamos ter que encerrar o expediente novamente. Mas o que eu vou fechar com a empresa é deles virem sábado e domingo fazerem essas modificações, mas pela informação que eu tive também, 2 dias eles realizarão isso aí. Então vamos iniciar a sessão. E estamos correndo o risco a qualquer momento, temos que encerrar a sessão, parar a sessão por falta de energia. Doutor Flávio? Pois não, doutor? Perguntaria a vossa vez se, além da modificação da fiação, foi feito algum acréscimo na casa de força, porque a casa de força precisa ter uma impedância maior para aguentar essa demanda de energia. Vai ser uma... Eu pergunto isso porque eu tive a oportunidade de trabalhar durante 2 anos, quase 3 anos, com a fábrica de transformadores. E o problema da fiação é muito bom, é o que é para se pagar energia. Mas se a demanda for muito grande e a casa de força não estiver suficiente, bem preparada, não é verdade. Não, doutor Eduardo, eu não tenho conhecimento técnico de energia, de engenharia elétrica. Porém, o nosso engenheiro não é engenheiro elétrico, o Edson, ele está acompanhando. Vieram engenheiros elétricos aqui do DAE, ontem estiveram aqui, e na semana passada também. Estiveram também já integrantes de 4 empresas, porque a gente está fazendo aí uma cotação de preços, evidentemente, para o setor público. Mas a ordem que foi dada foi para que o problema seja resolvido em definitivo. Inclusive, para Vossa Excelência ter uma noção, e para todos nós, que eu não sabia,
eu determinei que viesse para cá, eu estava até com o doutor Zé Wilson, aqueles geradores de energia. E aí disseram, não, doutor, não adianta não, aqui não tem, o sistema é tão antigo, que pode vir gerador que for, ele não tem como, como é que se diz? Acoplar no sistema de energia elétrica, porque lá na sede campestre, doutor Rafael, da associação, já ficou a fiação exatamente pronta, como a gente vê em todo canto, todo ministério que você chega no Rio Grande do Norte agora, tem os geradores, né, para suprir eventual. Aqui não adianta nem ter gerador. É justamente isso que eu estou perguntando. A casa de força tem que ser suficientemente preparada para isso, vai ser agora. Sem dúvida. E a criação de outros gabinetes vai demandar mais energia. Vai, exatamente. Então vamos instalar a sessão, né? Pedir desculpas aí pela. Bom dia. Vamos gravar aí, Gleice. Ok? Bom dia, senhoras e senhores procuradores de justiça. Daremos início à 8ª sessão ordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Ceará. Vamos fazer agora a conferência de quórums. Doutora Francisca Idelário presente, doutor José Maurício presente, doutora Sheila ausente em razão de viagem institucional, doutora Neves ausente em razão de viagem institucional, doutora Magnólia presente, doutor Luiz Eduardo presente, doutora Maria José presente, doutor Manuel Lima Soares Filho ausência justificada em razão de trabalhos no Tribunal de Justiça, doutora Cláudia presente, doutora Suzane presente, doutor Zé Wilson presente, doutora Fernanda Castelo Branco presente, doutora Carmelita ausência justificada em razão de problema de saúde, doutor Laércio presente, doutora Luzanira presente, doutora Edneia ausência justificada em razão de problema de saúde, doutor João Eduardo Cortez ausência justificada em razão de presença no tribunal, doutora Mônica presente, doutor Léo Chaves presente. Totalizando, portanto, 14 procuradores de justiça, verifica-se a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão. Na oportunidade, eu registro a presença do excelentíssimo senhor Dr. Rafael de Paulo Missua Moraes, representando a Associação Cearense do Ministério. Saudar a doutora Sandra, secretária dos órgãos colegiados, em nome do Fernando, saudar todos os servidores, saudar as nossas queridas procuradoras que estão aqui presentes, a doutora Loraine, do Brito, e pedir as bênçãos de Deus para iluminar nossos trabalhos no dia de hoje. Eu queria fazer algumas decisões. Eu queria fazer uma comunicação rapidamente. Nós temos nós temos algumas decisões do Conselho Nacional que eu queria comunicar a Vossas Excelências do processo 10034/2016, que o Conselho Nacional julgou à unanimidade a classificação da 12ª Procuradoria de Justiça para atuar na seara criminal, né, com a reforma da decisão deste colegiado. Também no processo 100.172/2017, dígito 20, procedimento de controle administrativo, e permito só ler aqui a emenda do Ministério Público do Estado do Ceará, provimento 17/2015, órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, competência recursal de decisões do PJ, incompetência para revisar ato normativo regulamentar, redução de jornada de trabalho de servidor estudante, incompatibilidade de horário entre o curso e a jornada, ato regulamentar que não restringiu o direito, procedência. Então aqui também o Conselho Nacional deu provimento, julgou procedente PCA do Ministério Público do Ceará, revisando a anterior decisão, era aquela, se Vossa Excelência se recorda, de reduzir a carga horária do servidor para fins de estudo. E finalmente, uma decisão no PCA 100.287/2017, que também decisão deste colegiado, o conselheiro João Agra, ele concedeu a liminar suspendendo a decisão desse colegiado, que previa a obrigatoriedade no pagamento de cumulação de funções
na questão dos promotores que atuam nas promotorias criminais de Fortaleza. E a questão lá é o seguinte, é uma questão que já foi debatida, inclusive, no ano passado, pelo mesmo Conselho Nacional, e que existem hoje 2 promotores criminais em cada vara criminal. E quando o promotor que está ladeando, o que está lá numa mesma vara criminal, tira férias, o outro, em tese, acumularia as funções, que, portanto, o requerimento dos colegas é para receber o exercício cumulativo, já que se o outro não tivesse de férias, estaria dividindo o trabalho. Eu até, colegas, confesso a Vossas Excelências que eu concordo e advogo, inclusive, eu propus isso, doutor Rafael, eu pedi isso, defendi isso quando era presidente da associação. Só que, e aí, doutora Idalara, nossa decana, eu faço um apelo a este colegiado que nós analisemos as decisões do Conselho Nacional. Nós temos um órgão de controle. Não adianta a gente estar julgando e fragiliza o Ministério Público do Ceará, a gente está julgando contra a jurisprudência já sedimentada do Conselho Nacional. Então eu pediria que quando nós fôssemos proferir os votos, verificar o que é que o Conselho, se há uma decisão já sedimentada, que a gente siga o Conselho Nacional, porque é igual um tribunal que está julgando contra o CNJ, né? Acaba ficando numa situação muito difícil para a gente, como se a gente estivesse desrespeitando o Conselho Nacional. Então eu queria pedir, com todo que a gente tivesse todo o zelo. Claro que a gente pode discordar, eu não tenho dúvida quanto a isso, mas é como eu estou dando esse exemplo. Eu mesmo fui obrigado, doutor Idalara, numa questão que veio depois, doutor Luzanira, até do colega, eu não vou nem citar o nome para não pessoalizar, mas fui de encontro à minha própria convicção, porque o Conselho já tinha decisão nesse sentido quando o doutor Ricardo Machado recorreu. Então eu fui obrigado a entrar com o PCA, porque amanhã, se vier a corregedoria aqui e ver que eu aceitei, sabendo da decisão do Conselho Nacional, aceitei uma decisão desse colegiado, desrespeitando o Conselho Nacional e não ingressei com o PCA, o responsável vai ser o Procurador-Geral, porque nós temos a obrigação de ter uma uniformidade de pensamento. Foi por isso que o Conselho Nacional existiu, porque o Acre não pode pensar de um jeito, Alagoas de outro, Rio Grande do Sul de outro, Santa Catarina de outro. Hoje nós temos um pensamento, Conselho Nacional do Ministério Público. Ele veio exatamente uniformizar as nossas tratativas administrativas e também no que pertine às competências e atribuições firmadas na Constituição Federal, nós lhe devemos obediência. Nós só temos alguém que está superior ao Conselho Nacional do Ministério Público, alguém que eu digo órgão, é o Supremo Tribunal Federal. Então, não sendo o Supremo, nós não podemos ir de conta. Então, eu pediria, faria esse clamor, doutor Idalara, a todos, para que a gente, doutor Manuel, seja bem-vindo, para que nós procurássemos conhecer, né, e seguir os ditames que estão sendo postos pelo Conselho Nacional para evitar essa fragilidade do Ministério, porque sempre que eu estou lá, se os colegas aqui assistirem, sempre eles votam e criticam demais a autoridade do nosso Ministério Público. Criticam de uma forma muito forte, áspera, e para a gente é muito triste a gente ouvir certas coisas da instituição que a gente trabalha, que a gente ama, que a gente abraça. Então eram só essas comunicações que eu faria a Vossa Excelência. E só dando sequência. Tá certo. É uma deliberação acerca da ata da 7ª sessão ordinária, realizada no dia 12 de abril de 2017. O doutor Zanino pediu, não foi alguns acréscimos nessa ata, então nós estamos retirando, a Secretaria dos Órgãos Colegiados estamos retirando de mesa, vai fazer as alterações e encaminhar para Vossas Excelências, para que na próxima sessão nós deliberamos acerca desta mesma ata. Eu agradeço, Serviço. Todos sabem que nós temos bom dia a todos, inicialmente, cumprimento a todos os presentes, na pessoa de Sua Excelência, o nosso não Procurador-Geral, doutor Plácido. Obrigado. Agradeço a referência. Todos sabem da minha admiração pela doutora Sandra
pela competência dela, foi só um dos pontos que eu, assim, defequei, a água estava perfeita, agora excelente, mas eu gostaria que ela ficasse perfeita, então por isso que eu, de antemão, já teve a princípio com a doutora Sandra, então eu agradeço a deferência. Obrigado, doutora. Sim, nós temos aqui o conselheiro Walter Schwen, do Conselho Nacional do Ministério Público. Ele nos pediu para fazer um evento, realizar um evento aqui no Ministério Público do Ceará, que é no sentido de combater o feminicídio. O conselheiro Walter ele vem protagonizando esse trabalho no Brasil inteiro, mas trago a informação primeiro no sentido de convidar Vossas Excelências para estarmos presentes e apoiarmos, mas tivemos um pequeno problema quanto a dia e horário. Como ele está fazendo esse trabalho em muitos outros estados, o estado do Ceará só poderia recebê-lo no dia 10 de maio de 2017. Então, eu estou aqui solicitando a deferência deste colegiado, porque nós teríamos sessão no dia 10 de maio, para nós anteciparmos, né, doutora Sandra, para o dia 3 de maio. E no dia 10 de maio, a Maria da Penha estará aqui, né, muitas entidades envolvidas com o combate à violência doméstica contra a mulher e o feminicídio. Eu acho que vai ser um evento muito importante para todos nós, e pediria a compreensão de Vossas Excelências, para a sessão do dia 10 de maio, nós anteciparmos para o dia 3. Ou se não for possível o dia 3, que a gente delibere mas se todos estiverem de acordo, todos estão de acordo? Dia 3? Então, próxima quarta-feira. Então, eu agradeço a gentileza e vou comunicar ao conselheiro Walter Schwen que, gentilmente, esse colegiado antecipou a sessão para o dia 3 para ceder o espaço e convidar todos para o dia 10 de maio estarmos aqui com a nossa querida Maria da Penha. Distribuição de processos para julgamento. Eu pergunto a Vossa Excelência se dispensam a leitura dos processos a serem distribuídos. Então todos já tomam conhecimento. Presidente, Pois não, Excelência? só colocar aqui para Vossa Excelência, Pois não. que foi distribuído o processo, 17 a 32, 17 que 97, respeito a um recurso da casa. Ah, sim. 99%. Excelência, Vamos verificar, doutor Maurício. Então, se for disser respeito. Agora, só que eu não sei, doutor Maurício, se o senhor se sente à vontade, porque Vossa Excelência hoje é coordenador, né? Vocês se. Eu sou coordenador. É. Então, Vossa Excelência, de qualquer forma, alega suspeição, né, para conhecer esse processo, então que fica comunicado à Secretaria de Votos Colegiados para fazer a devida redistribuição e compensação da distribuição. Doutor Idelard. Excelência, eu pediria a Vossa Excelência, bom dia, primeiro a Vossa Excelência, quem cumprimenta todos os membros da mesa, os meus colegas procuradores. Eu gostaria de ter breves minutos para prestar um esclarecimento a respeito dessas comunicações que são feitas, sem querer absolutamente rediscutir a matéria, que nem é o momento adequado, nem é oportuno, nem é regimental. Fique à vontade. A propósito dessa decisão do Conselho Superior do Ministério Público, eu fui a relatora nesse processo relativo ao horário que foi solicitado, que existia na alegação, né, a determinação de que os servidores que tivessem, que cursassem a universidade, né, o curso técnico deveriam ter esse horário, desde que fosse incompatível com o seu horário de trabalho. Muito bem. Baseada em princípios, né, na principiologia e traumatizada, que o meu estamos todos nós, com o momento que o Brasil está atravessando pela falta de educação do país, que é o maior problema do Brasil. Então, eu fui sensível à demanda e dei o parecer favorável, quer dizer, e me manifestei como relatora favorável.
apenas eu não pretendo me alongar. No tocante a essa determinação do Conselho Nacional, já existia realmente a seguinte orientação. Quando a matéria a ser discutida for de ordem econômica, financeira, né? Como o Procurador-Geral é o ordenador de despesa, nós não temos, lamentavelmente, competência, obviamente, né? Para nos imiscuir nas atribuições do procurador também gestor, né? Sim. Porque ele é que sabe. Porém, no tocante, bom, se o senhor é o gestor e é quem sabe que pode ser pago ou não, nós não podemos, realmente eu reconheço e hoje concordo com o Conselho Nacional. Não nos compete decidir de uma maneira diferente quando o senhor conhece a situação e o ordenador de despesas. Não está na nossa atribuição. Porém, no tocante às discordâncias principiológicas de decisões ou principiológicas ou legais, né, no tocante a decisões que nos chegam, quer dizer, a recursos que nos chegam aqui enquanto órgãos recursais, eu acho que eu respeito e sou uma entusiasta, continuo sendo, do Conselho Nacional de Justiça, que eu considero uma das melhores coisas, uma das melhores instituições que aconteceram nos últimos anos, né? Mas eu discordo, continuo discordando, e acho que nós vamos dar trabalho a eles. Quando eles dizem que nós não podemos decidir, muito bem, como o senhor diz, há que existir uma razoabilidade, né? Se a matéria já foi decidida claramente, que não nos compete, que não é atribuição nossa, tudo bem. Mas nós também não podemos baixar a cabeça, deixar de respeitar a nossa obrigação como órgão recursal de examinar matéria por matéria, porque o Conselho se sente incomodado por isso. Sim? Então, como eu sempre digo, há que haver o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. A partir de agora, realmente, essas matérias, eu já sei como tratar delas. Mas nós não podemos baixar a cabeça diante de matérias que sejam nossas enquanto órgão recursais, porque eles têm atribuições administrativas, mas nós também temos as nossas. Era só isso que eu gostaria. Não, doutora, recebo com humildade, acho que foi unanimidade, não é isso? Mas nós já observamos também, doutor procurador, que às vezes quando muda a turma, já houve entendimentos diferentes lá no próprio Conselho, não foi? Mas era só isso a justificativa, sim, senhor. Não, mas eu queria só, dentro desta mesma ponderação, dizer a Vossa Excelência o seguinte, que não, essa causa, realmente de Vossa Excelência, foi uma causa dentro de um certo ineditismo, né? Que não tinha, eu me referia mais à questão da cumulação, que o Conselho Nacional já tinha dito, não é permitido, mas eu acredito assim, existe até uma comissão que o doutor Leonardo Carvalho presidia dessa comissão, nosso conterrâneo cearense que assumiu anteontem o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que é a Comissão de Assuntos Legislativos e Jurisprudência. E eles estão construindo a sedimentação de uma jurisprudência com qualquer tribunal, como inclusive nós também temos que ter a nossa. Né? Então, assuntos que já estão, o apelo que eu fiz foi nesse sentido, assuntos que já estão, né, reiteradamente sendo decididos no Conselho Nacional, né, que a gente observe essa jurisprudência do Conselho Nacional. E eu acatarei. Mas não foi, doutora Idelado, deixo claro aqui, nenhuma crítica, né, a nenhum colega, porque nós, Ministério Público, nós temos uma característica nada, nós somos impetuosos. E a independência. Né? Somos independentes. Temos que ser, né? Então nós não podemos perder isso. E o Conselho Nacional tem que entender isso também. Né? Mas nós temos um limite, né? Que é o Conselho Nacional. E eles são o Tribunal Administrativo. Eu tenho muito respeito. É o órgão máximo. Acho que eles são, e administrativamente eles são o órgão máximo. Doutor Léo está com a palavra aqui. Eu tivesse que nessa liberdade até mesurada, porque eu vejo que segunda-feira, na sessão da primeira Câmara, primeira sessão de Direito Público, peguei processo, que era um mandato de segurança contra o secretário de Segurança, sobre a reintegração de um policial, porque na promoção de um policial
que eu sempre manifesto, porque é mandado de segurança, e a nossa assessoria, como era contra o Procurador-Geral, a nossa assessoria entendeu que não que interessa do Ministério Público. Uma coisa que me causa um certo constrangimento de judeiro, porque eu sempre lanço isso, que numa promoção dentro de um policial, militar, que foi afastado, que era a história de um crime. O mandato de segurança dizer que não há interesse do Procurador-Geral para a assessoria, que não há interesse, que é uma luta que, quando é dentro de um colega, eu sempre digo lá dentro, olha, apesar do colega, eu faço sustentação oral e dou minha manifestação. Como ontem era por ser mandato de segurança contra a secretaria, era de sua competência, eu fiquei constrangido de me desautorizar em sessão. Por isso que eu fiquei calado. Mas eu acho que isso que eu digo, essas condutas, até onde se pode falar, ou não falar, ou contrariar, ou não contrariar, isso está dentro do nosso métier. Se a lei do mandato de segurança diz que nos cabe o Ministério Público se manifestar, o próprio Procurador-Geral entende, através de sua assessoria, que não, naquele momento. Então, assim, esses limites é que têm que ser respeitados. Mas aí, doutor Léo, vai a questão da independência funcional, há até uma normatividade do Conselho Nacional do Ministério Público estabelecendo uma racionalidade dessas manifestações de natureza civil, né? Então, não discrepa nem quem defende um lado, nem quem defende o outro, né? Isso aí está... Por isso que está dentro da liberdade da doutora. Nossa, a tecnologia está defendendo. Muito obrigada. Eu só quero esclarecer que o trauma que eu falei não é contra o Conselho, não. Porque eu sou entusiasta, não bato palma. O trauma nacional é do momento político que nós estamos atravessando, essa turbulência que todos nós sabemos. É só isso. O Conselho tem julgado muito bem em muitas causas. Obrigado, doutor Eduardo. Só para a gente concluir para o julgamento. Eu queria Obrigado. dar apoio à ideia da doutora Hilária, como também do doutor Léo, e lembrar um detalhe muito interessante. Hoje o nosso Código de Processo Civil tem um capítulo específico sobre os precedentes. Como esses precedentes podem e devem ser rediscutidos quando houver o entendimento contrário. Porque se não for assim, nós perderemos a nossa independência funcional e passaremos apenas a ser chanceladores do que é Maxime falar. Então, o Código de Processo Civil é muito claro no capítulo que fala sobre os precedentes e como esses precedentes podem e devem ser restituídos. Então, essa a ponderação técnica que eu queria fazer e apostando politicamente que é o ficado pela doutora Hilária e pelo doutor Léo. Muito obrigado. Bom, então vamos dar início aos julgamentos. Fazer um registro que tem um voto vista, mas lamentavelmente a doutora Carmelita está doente, não pôde vir à sessão. Está em mesa, mas vai ter que sair da mesa, porque a nossa relatora não está aqui. Vamos exatamente seguir o precedente, né, que já sacramentado. Então, fazer esse registro, né, doutora? Já fica, doutora Magnólia, para o dia 3, né, vamos ver. Eu não tenho a menor dúvida, mas infelizmente, guarde a beleza do voto para apresentar no dia 3. O segundo que estamos na prioridade, seguindo que já foi disciplinado por esse colegiado, que era na ordem de atividade dos processos, né, que estavam vindo reiteradamente sessões não eram julgadas, está com a doutora Sheila também, que infelizmente teve que se ausentar por uma viagem institucional. E o terceiro, a doutora Fernanda hoje deu sorte, vai para a doutora. Nem deu sorte, né, doutora Fernanda? A senhora rouca desse jeito. Doutor Plácido, eu gostaria de pedir licença a Vossa Excelência, de pedir, meu voto é um voto objetivo, Sim. de pedir, se for possível, a doutora Sandra ou Fernanda. Sem dúvida, doutora Fernanda, sem dúvida. Até eu leio se a senhora permitir. Não, você está obrigada a ler. Eu quero só dizer aqui o número do processo. É o 38057. Barra 2016 de José. Então, pedir ao Fernando para fazer a gentileza de ler o relatório do voto da doutora Fernanda Castelo.
processo 38.057/2016-0, interessado Wendson Maia Bento. Assunto: recurso contra a decisão do Procurador-Geral de Justiça que indeferiu o requerimento de abono de atraso no registro de conta. Trata-se de recurso administrativo interposto por Wendson Maia Bento. Fernando, só um minutinho, doutora Sandra está me alertando, passar a presidência a Vossa Excelência, doutor Bernardo, com a decisão do Procurador-Geral. Trata-se de recurso administrativo interposto por Wendson Maia Bento, técnico ministerial, matrícula 216.037/1, dígito 6, em face da decisão proferida pela excelentíssima Procuradora-Geral de Justiça em exercício, doutora Vângela Fontenelle Pontes, que indeferiu o pedido de abono do atraso constante do registro de conta do recorrente, referente ao dia 31 de maio de 2016. O servidor recorrente alega que no dia 27 de julho de 2016, por meio do processo número 30.607/2016-0, após tomar conhecimento do desconto na folha de pagamento de julho de 2016, com referência ao atraso no registro do ponto de entrada do dia 31 de maio de 2016, protocolizou justificativa com a finalidade de abonar o citado atraso e de obter a devolução dos valores indevidamente descontados. A excelentíssima Procuradora-Geral de Justiça em exercício, doutora Vângela Fontenelle Pontes, indeferiu o pedido de abono de atraso com base nos argumentos a seguir transcritos. Considerando que o artigo 4º caput, parágrafo 2º, do citado provimento preceitua que as ausências de registro de frequência, saídas antecipadas e ou atrasos deverão ser justificadas pelo servidor até o 5º dia útil do mês subsequente, impreterivelmente, e não serão aceitas justificativas de faltas e ou atrasos após efetuados os descontos na folha de pagamento. Considerando que, no caso em mesa, observa-se que não há registro de solicitação de justificativa da ocorrência na frequência supramencionada no portal do colaborador e que o presente processo foi protocolado em 27 de julho de 2016, nítida se mostra a intempestividade na entrega da justificativa à hora combinada, o que torna irrazoável admiti-la como válida. Inconformado com o deferimento do pedido, o servidor em referência protocolizou o presente recurso perante o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, objetivando o acatamento da justificativa apresentada, relativa ao atraso no registro de ponto do dia 31 de maio de 2016, com a devolução dos valores descontados na folha de pagamento do mês de julho de 2016, sob o argumento de que o atraso foi compensado no mesmo dia e de que o desconto em folha de pagamento só foi efetivado após 2 meses do atraso, sem que lhe fosse concedido o direito ao contraditório e ampla defesa, face à ausência de notificação prévia acerca do desconto, conforme se vê do trecho da peça recursal ao transcrito. A decisão atacada mostra-se injusta de várias maneiras. Primeiro, por desconsiderar que o atraso, 14 minutos no registro de entrada do ponto, foi devidamente compensado naquele mesmo dia, 31 de maio de 2016, resultando inclusive no acréscimo de 14 minutos e 59 segundos trabalhados pelo recorrente, ficando assim com saldo positivo perante a administração. Segundo, em razão de, decorridos 2 meses, o referido desconto ocorreu sem que tivesse sido oportunizado ao recorrente o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que este sequer fora notificado previamente. Em continuidade das suas alegações, o recorrente argumenta que os descontos realizados pela administração, meses após a ocorrência do atraso, retira do patrimônio do servidor o que lhe foi supostamente pago, razão pela qual deveria ser precedido de processo administrativo em cumprimento ao devido processo legal. Em 17 de fevereiro de 2017, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Cláudio Barroso Rios, manifestou-se em sede preliminar pelo não conhecimento do recurso, face à alegada incompetência do órgão especial para revisar a decisão ora recorrida. Quanto ao mérito, manteve a decisão regastada e determinou a remessa dos autos a este colegiado. Ocorre que, se a decisão proferida pela chefia ministerial relaciona-se à gestão administrativa, a exemplo da autorização ou não de abono de faltas, não caberá ao órgão colegiado revê-la. É que os órgãos da administração superior do Ministério Público, como é o caso do Colégio de Procuradores de Justiça e de seu órgão especial, não tem atribuição para se instruir nas matérias atinentes às questões administrativas, comumente quando relacionadas à gestão de pessoas e de despesas. Nestas considerações, não observando qualquer fato novo capaz de modificar o que outrora foi decidido,
mantém a decisão recorrida ao tempo em que determina a remessa dos autos ao egrégio órgão especial do Colégio do Procurador de Justiça para os devidos fins. Em hipótese, os autos foram distribuídos por rodízio, a minha relatoria com recebimento em 3 de março de 2017. É o relatório. A matéria está aberta à discussão. Alguém se inscreve? Não. O doutor Léo vai se inscreve. Parece que só o doutor Léo. Doutor Léo, o senhor está com... Bom, pelo que eu entendi com a relatora, não houve a marcação desse ponto, mas não houve nenhum procedimento administrativo. Ele só disse que compensou, né, como se fosse assim, um banco de horas, mas sem diz que houve um atraso de 15 minutos, foi isso? Ele só, 14 minutos, ele só justificou 2 meses depois, quando ele viu que foi descontado da folha. Então, totalmente a posição. Isso, caso acontecesse um voto diferente, haveria um precedente para todos os servidores que estiverem. Pode ser. Alguém mais quer discutir? Então vamos começar. Doutor Maurício, como voto. Oh, desculpa o voto. Doutor, antes de Necessitando em eu julgamento. quis pedir a vocês, depois, porque temos pessoas que querem resolver uma questão pública de fora. E também eu vou ao Tribunal de Justiça. Tem como ainda? Ou não? Eu queria saber se eu posso me retirar. Sim. Obrigada. Não pode proferir o doutora Fernanda, hoje o Fernando que está. Fernando e Fernanda. Ele não pode proferir o voto. Pode ler o voto. Segue o voto. Em que pese os argumentos despendidos pelo excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, convém registrar a competência do órgão especial para a apreciação da matéria em debate, conforme Lei Complementar Estadual nº 132/2008, com alterações da Lei Complementar nº 100 de 2011, que institui a grau orgânica e o Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará, inverso. Conforme se vê do artigo acima citado, o prazo para deposição de recursos direcionados ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça contra a decisão do Procurador-Geral de Justiça é de 10 dias, contados da data da intimação do interessado ou da publicação do órgão oficial, prazo devidamente respeitado pelo servidor recorrente, uma vez que foi intimado via e-mail institucional em 16 de nove de 2016 e protocolizou a presente peça recursal em 23 de nove de 2016. Ressalta-se ainda que o enunciado número 9 do Conselho Nacional do Ministério Público, invocado pelo PGJ como argumento para a incompetência do órgão especial, a seguir transcrito, não exclui a possibilidade de análise da legalidade, proporcionalidade e moralidade dos atos emanados pela chefia ministerial. Há de se concluir, portanto, que o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará não deve extrapolar suas atribuições sem autorização legal, objetivando desempenhar poderes que nem mesmo o Conselho Nacional do Ministério Público possui, o que está consolidado, isso é enunciado número 9 daquele órgão, aspas. Não compete ao Conselho Nacional do Ministério Público revisar a ata do Procurador-Geral no âmbito do seu dever poder de gestão e administração de sua unidade ministerial, e não desborda os limites da legalidade, proporcionalidade e moralidade. Com efeito, todas as decisões proferidas em processos administrativos podem ser objeto de recurso, como forma de controle administrativo interno, conforme pressão de José dos Santos Canal de Filho. O recurso ao administrativo é assegurado no artigo 5º, a linha A da Constituição Federal, ao consagrar o direito de petição. Por esse motivo, nenhum ato pode ficar imune aos necessários controles institucionais. Pelo contrário, a administração tem a obrigação de revê-los quando eivados de nulidade. Assim, esta forma de controle interessa não só ao recorrente, que deseja já alterar o ato administrativo, como a própria administração, que deve ter interesse em averiguar todas as razões trazidas pelo recorrente, impugnando a atuação administrativa. Fecha aspas. Colocando no tema, Ada Pellegrini Grenoble, disciplina, abre aspas. A Constituição da democracia e de um Estado democrático de direito exige da administração pública, antes de mais nada, respeito ao princípio da legalidade, quer em juízo, quer nos procedimentos internos,
requer os procedimentos internos. Impossibilitar ou inviabilizar o recurso na via administrativa equivale a impedir que a própria administração pública revise um ato administrativo porventura ilícito. A realização do procedimento administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio da legalidade fica tolhida, dada a natural dificuldade, para não dizer autocontenção da administração em realizar os próprios atos. Fechamos. Outro sim, o argumento suscitado pelo grupo Procurador-Geral de Justiça acerca do não conhecimento do presente recurso ante a incompetência deste órgão especial para reformar decisões relativas à gestão de pessoas e despesas não merece prosperar. Quanto ao mérito, constata-se que o técnico ministerial Wendson Maia Bento requer o abono do atraso no registro de conta no dia 31 de maio de 2016, com a devolução dos valores descontados na folha de pagamento do mês de julho de 2016, sob o argumento de que o citado atraso foi devidamente compensado ao final do expediente no mesmo dia, bem como sob o argumento de que a retirada do patrimônio do servidor, após 2 meses da ocorrência, deve ser precedida de processo administrativo, em cumprimento ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. No caso em análise, verifica-se que o servidor permaneceu inerte quanto à justificativa do atraso referente ao dia 31 de maio de 2016, embora com o direito e o dever de elaborá-lo até o dia útil do mês subsequente, conforme dispõe o provimento número 9 de 2008, alterado pelo provimento número 17 de 2015. Artigo 4. As ausências de registro de frequência, saídas antecipadas e ou atrasos deverão ser justificadas pelo servidor até o quinto dia útil do mês subsequente, impreterivelmente, através de preenchimento de formulário eletrônico no portal do colaborador ou formulário padrão, assinado pelo superior, hierárquico imediato. Parágrafo 2º. Não serão aceitas justificativas de faltas e ou atrasos após efetuados os descontos na folha de pagamento do servidor. A Lei 9.826, de 74, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará, aplicável a servidores do Ministério Público do Ceará, em seu artigo 124, 4, dispõe. Artigo 124. O funcionário perderá, inciso 4, o vencimento do dia se não comparecer ao serviço, salvo motivo legal ou doença comprovada, de acordo com o disposto neste Estatuto. Na sequência, o mencionado Estatuto dispõe sobre os deveres gerais dos servidores, dentre eles a assiduidade e a pontualidade, em verbos. Artigo 190. Os deveres do funcionário são gerais quando fixados neste Estatuto e legislação complementar, e especiais quando fixados tendo em vista as peculiaridades das atribuições funcionais. São deveres gerais do funcionário, assiduidade e pontualidade. Conforme se extrai dos dispositivos assim elencados, os descontos nos vencimentos decorrentes de atrasos ou faltas ao serviço independem da instauração de processo administrativo, bastando tão somente a análise da ficha da frequência do servidor, uma vez que o dever de pontualidade e assiduidade do servidor público decorre de expressa disposição legal, não caracterizando ilegalidade o desconto hora refutado. Portanto, ocorrendo atraso e falta no serviço, deve o servidor, em tempo hábil, apresentar justificativa à chefia imediata, sob pena de ter descontado em sua remuneração o valor correspondente à respectiva ocorrência. Por fim, registro que o acolhimento da pretensão recursal ensejaria grave ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que concederia prazo diverso ao servidor recorrente, em detrimento do prazo concedido aos demais servidores para a elaboração das justificativas de ausência de registro de frequência. Diante do exposto, dos argumentos acima lançados, dos preceitos legais mencionados e da presença dos requisitos de admissibilidade recursal, a Procuradora de Justiça relatora vota pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo, mantendo-se inalterada a decisão prolatada pelo Procurador-Geral de Justiça do que concerne ao indeferimento dos pedidos de abono do atraso do registro do ponto do dia 31 de maio de 2016 e consequente devolução dos valores descontados na folha de pagamento do mês de julho de 2016 do servidor Wendson Maia Bento, matrícula número 216 a 37, /1 de 16. Encerrada a votação, encerrada o proferimento do voto, iniciamos então a votação. Doutor Maurício Carneiro, como vota? Obrigada, doutor Fernando. Doutora. Sessão. Eu estava aqui pensando com meus colegas a respeito da questão de aduzir o procurador-geral na resposta.
de que esse órgão colegiado não tem pretensão se expor a essa pessoal. E aí eu me lembrei da seguinte situação. No meu entendimento, uma decisão do procurador-geral de transferir o servidor de uma locação, ele não poderia, obviamente, ser objeto de recurso ou ser objeto de decisão para esse colegiado. Então, assim, eu não consigo enxergar alguma diferença entre essa situação e a situação que está sendo trazida aos autos. Então, por conta disso, eu não vou tomar decisão. Doutor Maurício não toma conhecimento. A minha volta, doutora Magnólia. Eu voto igual ao doutor Maurício, não tomo conhecimento das mesmas razões que me apresentaram. Doutor Luiz Eduardo. Senhor presidente, senhor corregedor, senhora secretária, senhor representante da Associação dos Promotores de Justiça do Estado do Ceará, colegas procuradores e procuradoras. Doutora Fidelária se pronunciou muito bem dentro deste colegiado, no sentido de que nós temos uma autonomia e essa nossa autonomia deve ser respeitada. A doutora Fernanda, por ocasião do seu voto, fez transcrição da Lei 72 da Lei 100, lembrando que este colegiado tem competência para conhecer os recursos apresentados nos itens por ela indicados descrevendo a lei. Quero parabenizar a doutora Fernanda pelo cuidado com que teve para firmar a posição de que este colegiado tem competência para conhecer os recursos. Além desta posição por ela muito bem apresentada, analisou profundamente a situação e deu pelo improvimento do recurso. Por esse motivo, levando as considerações apresentadas pela doutora Fernanda por ocasião do seu relatório, no início do seu voto, eu conheço o recurso que acompanha o pronunciamento da senhora relatora. Como pode ser esse pedido, que ela autorize a sua assessoria a me repassar uma cópia desse voto, que eu considero indispensável. É como voto, senhor. Obrigada. Doutora Maria Semani. Doutora Vanja. Eu estou impedido, excelência. A decisão foi Doutora vice-corregedora. Doutora Suzana. Doutor José Wilson. Corregedor. Doutor Aécio. Doutora Luzanira. Doutor Léo. Os mais antigos dizem que nós estamos chegando próximo ao final dos tempos. Eu acho que estamos mesmo. Pelo menos por esse órgão colegiado. Porque se hoje nós decidimos que as decisões administrativas não podem ser revistas, nós estamos maculando e acabando com o direito. Isso aqui virará uma ditadura. E além disso, nós estamos acabando com as funções desse órgão, esvaziando. E outra coisa, nós sempre fizemos isso. Está na lei de execuções administrativos. Nós não estamos criando nada, está lá. Nós estaremos nos omitindo se nós não observarmos. Porque quis o voto da nossa relatora. A nossa relatora foi tão preciosa no voto dela que ela passou mais da metade do voto justificando a nossa competência do que no mérito. Porque o mérito é tão simples, é tão simplório, que ela não precisaria. Então foi um voto rico, foi toda a sua preliminar. Eu me assusto.
E ontem uma desembargadora Lisete, disse assim, doutor, o senhor tem vontade de trabalhar no Tribunal de Justiça? O senhor seria um excelente desembargador. Aí eu disse, doutora Lisete, começa a pensar nisso. Sabe por quê, doutora Lisete? Eu tenho 5 anos já de segunda instância. Se eu for até 75, eu ficarei, vai 25. Eu terei 30 anos de segunda instância. Eu posso quase me aposentar na segunda instância. E a segunda instância no nosso Ministério Público está tão mutilada, tão desmotivada, tão desinteressante. E se nós perdermos as nossas competências legais, atribuições legais de revisão, se eu não entender como ser capaz de ser, eu sou membro da administração, se eu for membro da administração, se eu não puder apreciar o seu órgão recursal, eu não tenho mais o que fazer nesse Ministério Público. Eu digo de coração a vocês, eu não tenho mais o que fazer nesse Ministério Público. Então, assim, como o doutor Luiz Eduardo disse, eu quero uma cópia, viu, doutora Fernanda? Porque eu tenho certeza que daqui por diante nós vamos ter que usar essa sua preliminar em público. Como um mantra. Como um mantra. Porque nós estamos sendo cerceados e manietados e mutilados de pouco em pouco. Essa teoria que o órgão especial não tem, que vem da assessoria do Procurador-Geral, que o órgão especial não tem competência para reanalisar, aí eu vou dizer, é lamentável. Esse dia ficará marcado, para mim, na história do Ministério Público. E eu acho que esse é o último dia do resto das nossas vidas. O dia que vocês escutarem esse filme, o último dia do resto das nossas vidas, e lembrem-se de hoje, que será o último dia da segunda instância, o último dia do resto da segunda instância, se nós aquecermos e aceitarmos esse tipo de coisa. É do pequeno que se chega do grande, é do pouco que se vai ao muito. Então, assim, doutora Fernanda, se a senhora não tivesse feito essa fundamentação, brilhante fundamentação, eu sairia daqui não só triste, eu sairia decepcionado. Hoje eu só saio triste. Eu só não estou decepcionado porque eu estou vendo que eu terei fundamentação para 2 votos. Porque a senhora pode até me processar por copiar, porque eu não tenho por que acrescer do que a senhora disse. E eu tenho certeza que daqui por diante teremos que usar essa sua preliminar em todas as nossas manifestações. Então, integralmente com a nossa relatora e com o louvor ao voto dele. Doutora Fernanda, eu também peço a Vossa Excelência permissão para que eu obtenha esse voto precioso. Então, qual foi o resultado, doutora? Eu quero agradecer a compreensão dos colegas por terem permitido a leitura do voto do Fernando, porque realmente ia ficar difícil para mim por causa da minha rouquidão. Com certeza. Então, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, foram 8? Não, foram 2. Apenas 2. Assim, 8. Pelo não conhecimento, foram 2. E pelo entendimento, essa foi a decisão do colegiado. Então, vamos dar prosseguimento à pauta. Quem é agora? Doutora Suzane Pompeu, a senhora está... Processo 467, 4/2016, interessado Moésio Medeiros da Silva. No caso de recurso administrativo, proposto por Moésio Medeiros da Silva na lista ministerial, ciência da computação, matrícula número 288-238/1-3, contra a decisão do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça que acolheu integralmente a manifestação de suas
processo de origem for instaurado em face de discriminação de recorrente para participação no curso de capacitação em PostgreSQL, módulos PostgreSQL, intensivo, PostgreSQL, performance, e PostgreSQL, eu não sei se a pronúncia corresponde, alta disponibilidade, realizado pela Destra Treinamentos em Informática Limitada na cidade de Campinas, São Paulo, entre os dias 23 de setembro de 2016 e 5 de outubro de 2016, com deslocamento para o local do evento no dia 24 de setembro de 2016 e retorno no dia 5 de 8 de 2016, sendo-lhe concedido o pagamento de inscrições, ajuda de custo de 10 diárias, consoante portaria número 4270/2016. Em 11 de agosto de 2016, o senhor secretário de Tecnologia da Informação da Procuradoria-Geral de Justiça expediu o memorando número 261/2016, no qual solicita a complementação das diárias concedidas aos servidores disciplinares, haja vista do mencionado treinamento tem duração de 12 dias com 11 pernoites, que justificaria a concessão de 11,5 diárias e não apenas de 10 constantes da portaria. Após passar pela Secretaria de Recursos Humanos, o requerimento foi encaminhado à assessoria do Procurador-Geral de Justiça, a qual, em 30 de novembro de 2016, se manifestou pelo indeferimento do pedido de complementação, haja visto a limitação descrita no artigo 15, caput, da Resolução número 008/2015, prova especial do Colégio Procurador de Justiça, bem como que a administração entendeu que as 10 diárias concedidas seriam suficientes para o custeio das despesas de alimentação e hospedagem dos servidores participantes. Na mesma data, em 30 de novembro de 2016, foi exarada a decisão recorrida pela qual o excelente Procurador-Geral de Justiça acolheu integralmente a manifestação de sua assessoria, indefinindo o pedido de complementação das diárias. Cientificado da determinação exarada pelo chefe ministerial em 17 de outubro de 2016, o servidor interpôs o presente recurso administrativo em 30 de outubro de 2016, no qual argumenta em artigo ser insubsistente a fundamentação apresentada pela assessoria do Procurador-Geral, vez que cada diária somente seria suficiente para as despesas de um dia, sendo desarticulado e a administração entende de forma não fundamentada como suficiente o deferimento de apenas 10 diárias para o período de 12 dias. Por fim, destacando que, conforme cálculo da Secretaria de Recursos Humanos, o período de afastamento corresponderia a 11 diárias e meia, que requer a reforma da decisão com a consequente determinação do pagamento do valor correspondente a uma diária e meia. Recebido o recurso, a Secretaria dos Órgãos Colegiados encaminhou os autos à assessoria da chefia ministerial para fins do disposto no artigo 31, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 62/2008. Em 30 de junho de 2017, Sua Excelência Procurador-Geral de Justiça exarou a decisão pela qual, suscitando preliminarmente o não cabimento do recurso, manteve o indeferimento do pedido de complementação. Devolvidos os autos à Secretaria dos Órgãos Colegiados, esta procedeu à sua distribuição por equidade, restando encaminhados a esta signatária em 2 de 3 de 2017. Considerando que existirem questões judiciais a serem indevidas, bem como diante da suficiente instrução do feito, os autos restaram concursos para a formulação de relatório e voto. É um breve relatório. Relatório terminado, então é momento de inscrição para debates. Doutora Luzanira, alguém mais quer se inscrever? Doutora Luzanira, então pode fazer o seu questionamento. Só um esclarecimento por parte da nova relatora, porque no relatório faz referência a que foram concedidas não só ao servidor Moésio Medeiros Nascimento, mas sim a outros servidores designados que também participaram do mesmo evento. Então, eu gostaria de saber da relatora se só ele recorreu, mas todos se conformaram com as diárias que foram conseguidas. É só ele. Não, era só essa. Pode proferir seu voto, doutora. Só uma pergunta. Doutor Leo, desculpa. Doutora Suzane,
acho que tem uma legislação administrativa que limita por viagem o número de diários, não é isso? Sim, mas desde que seja justificado, no caso, o curso já era correspondente aos 12 dias, justificado. Certo. E tem justificado, esse mês pode ser excedente. Pronto. Porque exatamente isso aí é uma coisa, é só ressarcimento de despesas, de custos. Tá ótimo, obrigado. Doutora, a senhora pode proferir seu voto. Inicialmente, destacar as presentes resoluções do decretivo, previsto pela lei de emergência, bem como as aberturas presentes no interesse judicial, desde que a decisão familiar deixe de assumir o direito de pagamento indenizatório ao recorrente. Ainda assim, pela regularidade formal, oferecer breves considerações acerca do cabimento da presente legislação, face à preliminar suscitada pelo envolvimento. É conveniente que, dentre os atos administrativos de competência do Procurador-Geral de Justiça, existem os chamados atos de gestão, os quais estão inclusos dentro do juízo de conveniência e oportunidade da administração, cujo conteúdo decisório compete exclusivamente à chefia ministerial. Entretanto, mesmo estes atos discricionários podem ser objeto de apreciação de outras instâncias administrativas do Ministério Público quando se demonstram atentatórios aos preceitos constitucionais ou à legalidade. Neste sentido, por destacar o que preceitua o enunciado número 9 do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, invocado pelo próprio recorrido interno. Não compete ao Conselho Nacional do Ministério Público revisar ato do Procurador-Geral no âmbito de seu dever de gestão e administração de sua unidade ministerial, extremando o transbordo dos limites da legalidade, proporcionalidade e moralidade. No presente caso, o recorrente argumenta que a decisão exarada pelo chefia ministerial desborda o princípio da legalidade, vez que teria sido concedida em desacordo com as disposições regulamentares, matéria que pode ser objeto de apreciação por este colegiado. Portanto, data pena não merece considerar a questão preliminar de não cabimento do recurso, motivo pelo qual, de logo, entendo que deve ser conhecido. No que concerne ao mérito da demanda, verifica-se que este se subscreve a pedido de complementação de diárias conferidas a servidor desta instituição ministerial, cumprindo, pois, verificar os requisitos legais e regulamentares para a concessão da verba indenizatória em espécie, bem como se houve tratamento desigual ao recorrente em face de precedentes administrativos. Conforme já relatado, a Procuradoria-Geral de Justiça, a Procuradora-Geral de Justiça em exercício, doutora Fanja Ponticelli Pontes, em atendimento a requerimento da Secretaria de Tecnologia da Informação da PGJ, CETIM, designou um recorrente para comparecer a curso de capacitação, realizado na cidade de Campinas, São Paulo, entre os dias 25 de setembro de 2016 e 5 de 8 de 2016, portanto, com duração de 12 dias, com 11 pernoites, entretanto, concedendo apenas o pagamento de 10 diárias. O pagamento de diárias encontra previsão no artigo 129 da Lei Estadual número 9826/74, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará, que determina. Artigo 129. Funcionários deslocados em repartição em objeto de serviço conceder-se-á a diária a título de indenização das despesas de alimentação e hospedagem na forma do regulamento. Na simples leitura da norma transcrita, verifica-se que o legislador conferiu à administração a regulamentação acerca do tema, desde que contemple a indenização das despesas de alimentação e hospedagem aos funcionários deslocados em repartição. Dessa forma, regulamentando a concessão de diárias aos servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, o Colégio de Procuradores de Justiça exarou a resolução número 008/2015, que determina, artigo 14, as diárias serão concedidas por dia de afastamento das sedes de serviço a título das despesas com alimentação e hospedagem. Pagamento das diárias referidas neste artigo terá o quanto calculado na proporção dos dias de deslocamento adotados nos seguintes critérios. 1. Determinação do período de deslocamento com inclusão do dia da viagem e do dia do retorno à localidade, certo do exercício funcional do servidor. 2. Redução de 50%
da diária. A. Quando não houver pernoite fora do local de origem, quando a hospedagem for custeada por órgão da administração pública, estar privada, ou está comprovado que o servidor não suportou despesas com esse fim. 3. Excepcionalidade e necessidade de expressa justificativa de pagamento atinentes a deslocamentos que incluam sextas-feiras, finais de semana ou feriado. Artigo 15. Total de diárias concedidas a servidor em razão de serviço ou representação institucional não poderá exceder a 10 por mês. Parágrafo 1. As concessões que ultrapassam os limites do caput devem ser expressamente justificadas. A regulamentação acima descrita determina de forma expressa que as diárias devem ser concedidas por dia de afastamento, possibilitando à administração apenas a redução de 50% do valor correspondente ao dia e que não houver pernoite ou quando não houver custeio da hospedagem por entidade pública ou privada. Ademais, a limitação a 10 diárias prevista pelo caput do artigo 15 pode ser excepcionada quando justificar a permanência do servidor por mais de 10 dias. Ora, se a própria administração entender necessário o afastamento do servidor por 12 dias, para que, em atendimento à sua determinação, participe de capacitação requerida, afigura-se irrazoável que, na mesma oportunidade, não entenda justificável a concessão das diárias correspondente a todo o período de afastamento. Acerca da razoabilidade, esclarece o saudoso professor Celso Ribeiro Bastos. Razoabilidade. Princípio que a administração, ao atuar no exercício da discussão, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram ao outorga da competência expressiva. Portanto, a decisão administrativa adversada fere o que determina o caput do artigo 14 da Resolução 00/2015 da Procuradoria-Geral do Instituto do Colégio de Procuradores de Justiça, o qual determina que as diárias devem ser concedidas por dia de afastamento, bem como atenta ao princípio da razoabilidade. Por fim, considerando-se que o servidor retornou à Fortaleza no último dia de seu afastamento, não havendo, pois, pernoite, esse faz jus à percepção de 11,5 diárias de destaque, já tendo sido definidas 10 diárias, o recorrente deve receber 1,5 diárias como complementação. Mas todo exposto, voto pelo conhecimento do presente recurso administrativo, posto que atendido seus pressupostos formais próprios, pelo seu provimento, devendo ser informada a respeitável decisão do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, para fins de conceder a complementação das diárias ao servidor Moésio Medeiros da Silva, analista ministerial, ciência da computação, conforme requerido do recurso administrativo. Como voto. Presidente, um pouco colesioso, doutor Maurício. Presidente, se é o de recurso financeiro, eu não estou conhecendo. Doutora Maria José Marinho. Doutora Vanja. Senhora Presidente, embora a decisão da negativa do recurso não tenha sido minha, em tese eu não estaria impedida, mas eu participei do processo eu me manifestei, eu decidi sobre a ida do servidor ao curso. Então eu não me sinto à vontade para fazer nenhum pronunciamento a respeito, portanto eu vou me abster. Doutora Suzane. Desculpe, doutor Zé Wilson. Eu acompanhava. Também acompanha integralmente o voto da relatora. Doutor Aécio. Doutora Luzanira. Igualmente, excelência, com a nova relatora, já que ficou comprovado que realmente ele participou, ele passou realmente os dias a mais do que as dias que ele recebeu, voto na relatora. Doutor Léo. Vamos raciocinar, né? A administração diz para o funcionário: você vai fazer o curso de interesse da nossa instituição e você vai passar o período superior a 10 dias, porque é o período do curso.
Não é que você aproveitou o seu final de semana lá. Mas eu só lhe pago 10. Se você ficar 12 ou 11 dias, mas eu só lhe pago 10. Aí é que eu digo da importância desse órgão especial. A doutora Suzane fundamentou numa resolução de 2015 desde o Colégio de Procuradores de Justiça. Então, ninguém, com todo respeito, nem o Procurador-Geral de Justiça, pode desrespeitar resolução oriunda do Colégio de Procuradores de Justiça. Se o Colégio de Procuradores de Justiça limita em 10 dias, mas diz que, havendo explicações e justificativas, cabe pagamento diário superior a isso, e um servidor foi fazer um curso que era superior a 10 dias, meus irmãos, raciocinemos, é inadmissível eu querer. Ou então a administração diz: olha, o curso são 12 dias, mas você só faz 7, só faz 8, só faz 10, porque diária e ajuda de custo é um mero ressarcimento de despesas pagas, despesas feitas pelo servidor. O servidor não pode dormir na praça, porque isso é música caipira, né? Sertanejo. Quem dorme na praça é música sertaneja. Pensando nela, o servidor vai dormir na praça. Servidor, como procurador de justiça e promotor, se alimenta. A não ser que seja um faqui indiano, mas se alimenta. Então, a administração reconhece que o servidor fez o curso total, a administração reconhece que foi superior a 2 dias, a administração reconhece que existe uma resolução que sanciona esse caso, mediante o estativo, mas a administração diz: mas não pago. Não pago porque não quero. Também eu não entendo. Então, mesmo olha como Deus é justo e bom. Após a minha última manifestação do voto da doutora Fernanda, que nem se tecia diretamente a gastos econômicos, assim, a despende, não era bem, ele queria só, era um valor. Esse caso ainda é um caso mais emblemático que justifica que qualquer decisão da administração, dentro do Estado, como dizia um ex-administrador daqui, republicano, cabe revisão. Se não couber revisão, nada mais virá e nada cabe mais de apreciação. É como foi lido pela própria relatora, o Conselho Nacional do Ministério Público diz: em casos que afrontem a lei, que afrontem a boa administração, afrontem a constitucionalidade, cabe análise. Mas só vou saber se cabe análise, se afrontou, se não afrontou, se vier para ser outro. Se eu não reconhecer, se eu não apreciar, se eu tirar a minha competência, como é que eu vou saber se afrontou ou se não afrontou? Se é justo ou é injusto? Se é legal ou é ilegal? Eu estou dizendo que muitas vezes a administração, como a grande maioria, que vamos dizer, eu acho que 90% desses pedidos aqui, esse colegiado confirma a decisão da administração. Mas nós estamos confirmamos no da doutora Fernanda. Mas nesse caso da doutora Suzane, está claríssimo que não atendeu aos princípios, né? A todos os princípios. Então, nesse caso, tem também louvar, doutora, que a senhora teve coragem, doutora Suzane, de enfrentar esse tema e de mostrar que a nossa legislação permite, e se permite, se o servidor for fazer um curso, nada mais justo, e aí não foi a decisão da administração, que pague todas as diárias dele. E a senhora nem concedeu a 12, foi 11,5, né? A senhora viu que como ele no último dia não houve pernoite, quer dizer, foi parcialmente favorável ao pedido dele. A senhora foi tão minudente no seu voto, que a senhora viu que ele queria 12. Mas ela disse: não, você tem direito a 11,5, porque não houve, conforme a nossa, não houve a pernoite.
pelo período de chegada. Então, concordo plenamente e aplaudo e apoio o seu voto. Doutor Léo, regressar, muito obrigada, voto realmente brilhante, muito bem fundamentado, mas regressar a este colegiado, a doutora Magnólia e o doutor Luiz Eduardo. Eu pergunto a Vossa Excelência, os senhores assistiram o relatório ou leram em casa, na pauta de hoje? Estão aptos a votar? Estão aptos a votar? Querem votar? Pois não, doutor? Essa outra primeira, a resolução de são 10, né? Obrigada, doutor. Doutor Luiz Eduardo, quer votar? Quero, tenho condições de votar. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora secretária, eu queria pedir a Vossa Excelência que anotasse o nome do doutor Cleiton Issa, veio do doutor Cleiton. E o terceiro item da nossa dicção da última sessão é no sentido de que eu vejo com muita tristeza que normalmente as administrações tentam diminuir os direitos dos servidores e os direitos que nós mesmos, promotores e procuradores. A quantidade, a pletora de legislação que se tenta passar aqui para diminuir os direitos dos servidores, os direitos dos promotores e dos procuradores é muito grande. Parece até a tentativa que o atual Congresso Nacional faz para diminuir os direitos dos trabalhadores. É uma coisa incrível. Se gasta dinheiro aí à torta e à direita, de todos os meios, e quem vai pagar esse dinheiro gasto de toda forma, legítima ou ilegitimamente, legal ou ilegalmente, é a parte do baixo clero, que seria nada mais nada menos do que o povão, do que os servidores, e que nós, promotores e procuradores. Então, eu sou radicalmente contra essa diminuição dos direitos de serventuários, procuradores e promotores. Disse isso na última sessão por ocasião daquela votação que nós tivemos aqui, acompanhando o decreto estadual que diz que não só se paga agora 15 dias e não mais um mês. É uma diminuição dos direitos dos servidores, como é uma diminuição dos direitos dos promotores e dos procuradores. E acompanhando o que a doutora Fernanda já dissera antes e o que a doutora Suzana volta a rebater, eu tenho que dizer que acompanho integralmente o voto da senhora relatora. Como voto, excelência. Muito obrigado. Foram pelo conhecimento e provimento de recurso, 9 votos foram proferidos. Pelo não conhecimento foi o doutor Maurício Carneiro e houve uma abstenção da doutora Vângela. Mas eu gostaria, excelência, vou já passar para a presidente, como a matéria também tem uma estrita relação com o que foi discutido aqui no início, com o esclarecimento que eu prestei a respeito das decisões do Conselho Nacional, eu gostaria de acrescentar mais o seguinte. Eu disse que hoje reconheço que quando a matéria, em tese, tratar de assunto relacionado com ordenação de despesa, eu reconheço que
procurador-geral que não é da nossa competência. Porém, há situações, você vê como o direito é uma ciência fantástica, né? A dialética do direito. A gente vê as situações diferenciadas como essa da doutora, que a relatora acabou de ler. Por quê? Porque havia uma previsão legal, né? De que havia uma previsão legal e o procurador-geral não alegou que não tinha recursos para tal, né? Então, se ele não alegou que não havia recursos, eu acho que é uma exceção àquela regra que eu hoje reconheço como não sendo mais da nossa competência quando a matéria tratar de ordenação de despesa. É só isso que eu gostaria de ficar esclarecido e pediria, doutora, também a cópia do voto de Vossa Excelência, porque é uma exceção, me parece, nessa regra, é assim que eu concluí. Muito obrigado e volto para Vossa Excelência, a presidência. Obrigado, doutora Tutelar, e Vossa Excelência sempre muita lucidez nas suas colocações, nas suas ideias. Inclusive eu vinha ouvindo, me atrasei um pouco, mas ouvindo a explanação do doutor Léo Rossar, e realmente é lógica, né? E pedi até agora já, por isso que às vezes eu fico aqui, mas pedindo à assessoria jurídica que a gente se reúna para discutir essa questão, porque nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós temos sempre que nos aprimorar e corrigir o que estiver errado. Né? Então isso aí claro que o procurador-geral, não quero tirar de mim a responsabilidade, mas nós temos 4 promotores na assessoria jurídica que muitas vezes nós não temos como discutir tudo que passa pela assessoria jurídica, mas essas pontuações do colégio são extraordinárias, exatamente para corrigir rumos, para a gente aprender, para a gente consertar, né? Quanto a isso, doutor, eu tenho certeza absoluta, a gente está aqui todo dia aprendendo, e aliás, nós estamos aqui no mundo, cada dia tentando ser um ser humano melhor, né? Então isso aí já, eu agradeço as colocações e a orientação de Vossa Excelência. Eu que agradeço. Não temos mais processo, não acredito. Bom, que ótimo, assim, encerramos a pauta, não é o fato de pauta, né? Eu pergunto aos colegas se alguém tem mais algum processo em mesa ou... Eu tenho um processo que está distribuído para mim, mas está em diligência, né? Só para comunicar que está cortando o prazo, até, então, como cada um só comprou, ele está cortando o prazo de ação dos interessados. Então, sim, eu vou aproveitar, viu, doutora Mazé? Se Vossa Excelência me permite, eu ia tentar até chamar Vossa Excelência, mas é importante que todos nós tenhamos ciência dessa situação. O que acontece? Muitas vezes, graças a Deus, esse ano, viu, doutor Luiz, nós retomamos o pagamento dos servidores, no caso, quando um tira férias e o outro acumula. Mas, qual o problema? A gente não pode fazer esse pagamento se não for publicado. Aí, o que a doutora Daniela estava discutindo comigo? É importante que o procurador comunique essa administração com 30 dias de antecedência ou um pouquinho antes, para dar tempo de publicar e ele receber. Então, muitas vezes, era até um processo, eu disse que era um processo do gabinete de Vossa Excelência, que até eu disse, Daniel, corra às pressas, porque ele não vai poder receber o mês inteiro, porque só vai publicar hoje, né? Porque foi... Pois é, doutor José. Então, isso tem gerado uma certa, uma chateação, porque a princípio não é justo, né? Você diz, a pessoa trabalhou, mas... Aí eu digo, seguindo a diretriz do Conselho Nacional, só pode ser feito o pagamento depois de publicada a portaria. Então eu pediria só para Vossa Excelência, dentro dos gabinetes, alertarem os servidores, vai tirar férias, me avise com antecedência para fazer o requerimento, o ideal seria 30 dias, né, para dar tempo de publicar e você receber, senão você não vai receber. Porque não... Pois é, no caso deu entrada no dia 10 de abril, né? Então não deu tempo de fazer a tramitação, né? Porque dá entrada e vai tramitar até chegar na assessoria jurídica. Então eu queria pedir só essa
essa compreensão dos colegas para evitar prejuízo para os servidores e para todos nós. Então, eu vou passar a palavra para Vossa Excelência, doutor Delário, para as comunicações. Comunico. Obrigada, Excelência. Vossa Excelência, eu tenho realmente dois processos também. Meu poder estava de férias, mas um estava em diligência e pretendo trazer o mais breve possível. Gostaria de lançar aqui, e obviamente ouvir Vossas Excelências, um voto de congratulações ao doutor Darival Bringel, cearense, que nós sabemos teve um papel atuante na Unimed do Ceará, foi o homem que construiu o hospital da Unimed, e hoje esse homem foi, semana passada, esse médico administrador foi convidado e foi eleito para administrar a Unimed Nacional, né, São Paulo, que inclusive dizem que é uma das unidades mais problemáticas, né, que existem no Brasil. E há muito tinha sido convidado para essa tarefa e não aceitava porque tinha que preparar algumas coisas de família para deixar tudo em ordem. E agora aceitou. Eu gostaria de saber se Vossas Excelências concordam com esse voto. Todos se acordam, né? Voto de congratulações, então, simultaneamente. E o segundo seria, eu gostaria de saber, aqui da doutora secretária, se foi o meu voto de congratulações para a Associação Cearense do Ministério Público, hoje representada também pelo doutor Rafael, se foi registrado, se foi usado para a diretoria, a presidência e a diretoria eleitas na minha última Foi feito, eu me lembro dele. Foi feito, né? Não, sim, foi, eu me lembro que nós fizemos. Solicitei. Foi aqui que eu solicitei. Não, então desculpa. Então eu estava me referindo à posse da nova. A posse. Primeiro eu registrei que tinha sido homenageada nas mulheres da segunda instância, até dividir minhas colegas. Em segundo, eu pedi para que fosse a minha ausência, em razão de eu não raramente eu sair à noite com problemas domésticos, e o terceiro que eram 3. Não foi registrado o voto, não, doutora. Vamos registrar agora. Eu gostaria que fosse registrado. Voto de congratulações também, todos se acostam, né? A presidência da associação e toda a diretoria. Em homenagem à presidência e toda a diretoria da associação. Muito obrigada, é só isso, Excelência. Obrigado, doutora. Doutor Maurício. Doutora Magnólia. Amanhã vai estar ela e mais duas assessoras realizando um grande trabalho na audiência pública. No momento está lotados mesmo nosso carro de atendimento. Então, além de comunicar, eu quero pedir aplauso ao serviço que está sendo realizado naquele local, com apoio, evidentemente, do promotor de justiça do poder. No momento ele está lá fazendo esse apoio, certo? Eu quero só comunicar e parabenizar e criar um bom serviço. Ótimo, doutora, foi feita. Todos anuem e com certeza todos aplaudem o trabalho que tem sido desenvolvido pela nossa ouvidoria. Doutor Luiz Eduardo. Também um. Doutora Mazé. Passei do doutor Zé Luiz. Não, passei não, depois da doutora Vânia. Foi da doutora Suzana. Doutora Vânia, desculpa. Senhor presidente, colegas, eu tive a notícia hoje pela manhã de que a nossa colega aposentada, doutora Maria de Lourdes, já tentei aqui lembrar o sobrenome dela, que não consegui, está fazendo hoje 89 anos. Aguiar, doutora. A doutora Maria de Lourdes Aguiar. Então eu peço a esse colegiado um voto de parabéns e congratulações, porque você fazer 89 anos é uma data que realmente deve ser festejada e comemorada. Né? Então eu peço esse voto para ela. E ainda tem sido promotora de justiça há mais de 50 anos atrás, né? E procuradora. Então todos se acostam, né? O voto. É louvável, com certeza. Feliz aniversário, minha colega. Doutora Suzana. Doutora Fernanda. Doutor Zé Wilson. Estou acostumado com o conceito de perguntas, né? Doutor Zé Wilson não tem comunicação. Doutora Fernanda. Também tem uma comunicação. Doutor Laércio. Doutora Luzanira. Nós temos. Doutor Léo.
Professor, louvar essa vossa manifestação de rever alguns atos administrativos, de reconhecer que toda administração, óbvio, acontecem muitos acertos e alguns equívocos, e esses equívocos podem ser consertados. E por isso que eu digo a importância desse órgão especial. Esse órgão especial tem que se investir no papel de dentro da administração direta, e como investir nesse papel quando o senhor reconhece que existem coisas que qualquer pode passar, pode ser equivocado. Então, eu digo, continuarei sendo, porque isso é uma proposta de vida muito eloquente, forte dos meus posicionamentos, pagando até muito caro por isso, porque quem muito fala, muito escuta, não é isso? Mas sempre aberto a qualquer crítica, mas eu tenho que andar às vezes mais no caminho do que os outros, porque o que procura de rabo de palha atrás de mim não é fácil. Então, parabenizar, porque de reconhecer e de aceitar essa aqui, tem que dizer que pode corrigir administrativamente alguns equívocos que acontecem na administração. Então, meus parabéns por essa posição tomada, expressada hoje nessa sessão. Obrigado, doutor Léo, e eu que agradeço as luzes que sempre são lançadas aqui por este colegiado nos atos administrativos. Aplausos para o Léo. Muito didático. Quando ele falou na história do Faqui, eu fiquei aqui, mas nossa senhora, realmente como é que a pessoa vai comprar um sanduíche? Absolutamente didático. Doutor Rafael, tem alguma comunicação à associação? Eu queria só convidá-los e na realidade, a doutora Fernanda Castelo Branco, a doutora Iessa, a doutora Maria do Carmo, a nossa colega aposentada, junto com o departamento de psicologia, com a doutora Renata, o doutor Rafael aqui na Procuradoria, íamos fazer, seria nessa sexta-feira, que é a última sexta-feira do mês, a nossa celebração de um ato ecumênico, um café da manhã, que vamos ter reiteradamente, né? Tenho até medo para dizer que é na última sexta-feira do mês, né? Porque não está batido entre uma até outra, mas será uma vez por mês, ou a primeira, ou um dia que todos saibam, para a gente vir tomar café aqui, ouvir alguma coisa que não diga respeito ao direito, né? Seria um ato, agora na sexta, em razão da Páscoa, vai ser um ato ecumênico, vai ter um padre, vai ter um pastor, mas em razão dessa greve geral que se pré-anuncia para a sexta, a gente achou mais prudente passar para a próxima sexta-feira. Então já ficam todos convidados a virem tomar café conosco, e eu pediria também, para a gente ir quebrando um pouco este clima de insatisfação, muitas vezes até de belicosidade, convidar os nossos servidores dos gabinetes. Eu estou também fazendo isso todo canto, para que venham, porque é muito importante os servidores estarem conosco, né, neste café da manhã, e a gente escuta um padre, um pastor, amanhã um espírita, depois uma pessoa que deu uma educação financeira, que a gente precisa muito, né, algo que fuja, mas é uma coisa de uma horinha, no máximo 1h30, depois todo mundo sobe e vamos para as nossas atividades normais. É uma atividade mais lúdica no intuito de quebrar um pouco essa formalidade, né? Eu achei até muito importante, doutor Delário, que eu participei em razão da tentativa de assassinato de 3 colegas do Rio Grande do Norte. O que me chamou a atenção, doutor Halley, porque lá não fizeram sequer menção, mas não de uma forma desrespeitosa, mas o procurador-geral, como os procuradores chegaram, sentaram, e a cerimonial chamou os palestrantes, foi uma coisa bem informal, né, bem assim, simples, mas muito profunda quanto à espiritualidade e a mensagem que foi dada naquele momento, mas sem precisar aquela história de compor mesa, né, de fazer aquela coisa mais pesada, né, mais formal. Eu acho que tem que fugir um pouco disso na sexta-feira. Então, agradecer a presença de todos. Ô, doutor Fernando, pois não. Curso sobre saúde mental e direito constitucional. Eita, você vai palestrar para a gente. É o direito constitucional aplicado na saúde mental. Isso poderia ser um dos assuntos por um profissional que entenda dessa matéria, dessa questão. Acho até que mais indicado seria um profissional da saúde, da área de saúde, do que dentro do direito. O curso que eu fiz foi com o profissional
Sim, sem dúvida. Eu poderia acrescentar o que a doutora Fernanda disse, o seguinte, excelência. Nós tivemos já um drama, uma tragédia no Ministério Público há poucos anos, exatamente em razão do desconhecimento e eu acho que sim, da falta de cuidado que nós tivemos, nós, instituição, tivemos com o nosso colega que faleceu, o doutor Josival. Temos também uma situação pendente, todos nós sabemos que precisamos cuidar dessa situação. E nesse momento eu apelaria ao corregedor. Eu entendo que a corregedoria devia, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, essas situações deveriam ser reavaliadas, um acompanhamento psicológico, mesmo que não oficialmente, né? Mas para nós temos o maior interesse em que os nossos colegas, por exemplo, uma situação de esquizofrenia que a pessoa sabia que não tinha e que agora está cuidando dela, está se medicando. Seria bem interessante que a nossa corregedoria tivesse esse cuidado, uma sugestão de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, chamar esses colegas que têm esses problemas, né, que nós sabemos pendentes, para fazer assim, uma avaliação, eu diria não oficial, extraoficial, para ver como está a saúde desses colegas, né, com acompanhamento psicológico. Seria uma metodologia, né, uma metodologia de cuidados, porque foi, eu achei muito interessante quando nós tivemos um acesso, e todo mundo sabe do que eu estou falando, quando cuidamos de uma situação de um colega que teve problema de esquizofrenia, que não sabia, hoje está se tratando, está sob cuidados médicos, e no final eu perguntei assim, doutor, qual foi a leitura que o senhor fez do papel da corregedoria? Ele disse, a leitura que eu fiz é de que a corregedoria estava querendo me proteger quando fez isso. E eu achei isso lindo, ele reconheceu, né, que a corregedoria queria protegê-lo e a instituição. Então, esse momento, eu acho oportuno, temos 2 psicólogos, né, então, acho que essas pessoas que têm esses problemas, que hoje, todos nós sabemos, muita gente tem depressão, foram diagnosticados, eu acho que a corregedoria podia mais uma vez ter esse cuidado, e a associação também, de fazer essas avaliações, né, 2 em 2 anos, para ver se o colega está se tratando, evitaríamos uma tragédia como já aconteceu no passado. Era só essa sugestão. Obrigada, doutora Fernanda. Eu que agradeço, doutora. Então, para preservar os nossos sem dúvida, doutora. Esse é um grande problema e um drama da sociedade odierna, né? Então, agradecer a presença de todos, declarar encerrada a presença.